Porque se continuarmos a pecar de propósito, outra versão diz deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que significa isso? A chance de perdão foi embora. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Porque alguém pode deixar de ser, alguém conheceu a Deus e entrar na classificação de adversário, de inimigo. Já chegamos lá, guarde essa ideia. Aí ele fala no verso 28, quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Outra tradução diz, ultrajou o Espírito da graça. Eu fico pasmo quando algumas pessoas tentam dizer que esse nível de distanciamento é para quem nunca foi salvo. Eu falo, pera. Pecar de propósito não é algo que o ímpio que nunca foi salvo vive fazendo? Aí ele vai dizer que agora o cara decidiu pecar de propósito como ele fez a vida inteira e não tem mais perdão? Então não tinha perdão para ninguém, não tinha salvação para ninguém. O verso 29 diz que ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Como é que alguém pode ser santificado pelo sangue, mas não teve uma experiência com Jesus? O texto está falando de gente que teve o conhecimento da verdade, teve uma experiência, mas em algum momento começa a se afastar de tal maneira que ele se desconecta plenamente. E como a história termina, o texto diz, insultou o Espírito da graça. Essa palavra traduzida insultou é muito parecida com a da blasfemou. A diferença é que aqui, quando você olha o contexto, nós estamos falando de um insulto que não é linguagem verbal, é comportamental, mas que tem o mesmo peso de desconexão que a blasfêmia, que a linguagem verbal tem. Ou seja, não dá para dizer que não há ações limitadoras ao Espírito Santo. E para terminar, vamos voltar no texto inicial, que diz que o Espírito Santo pode ser apagado. Não apagueis o Espírito. Aqui nós temos estágios distintos. Pouca lenha, pouco fogo. Muita lenha, muito fogo. Eu posso ter tido um fogo alto e posso, de alguma forma, permitir que ele diminui, mas não significa que ele se extinguiu. Ou seja, existe um apagamento, uma diminuição que a gente pode chamar de parcial, até uma que a gente pode classificar como completa. Gênesis capítulo 6, verso 3. As pessoas aplicam esse versículo errado, como se tivesse ligado ao dilúvio, porque ele acontece logo antes da narrativa do dilúvio.